rito anglicano e católico e tudo mais, né, ele tem formas, né? A gente costuma chamar ele de ofício. Tá, vamos lá. Ofício, ele é um trabalho mesmo que a gente está oferecendo. E liturgia, alguém sabe a origem da palavra liturgia? Tem umas outras palavras com esse mesmo significado, tipo metalurgia. O que significa metalurgia? Dia, deve ser tipo de formar algo, criar algo. É trabalho mesmo. E metal, né? Trabalho metal, metalurgia. Trabalho com o povo, liturgia. É o serviço do povo, o ofício do povo. E é o ofício que o pastor faz e que o povo também faz. Então nós estamos fazendo o ofício do povo, com o povo, e isso para nós, do e com, tá tudo junto. Né? Então é isso que a gente faz, ofício. Nós viemos à igreja para fazer um culto. O que é um culto? Um ofício. É uma liturgia. É o serviço do povo. E é o serviço de quê? Aí que entra a primeira coisa que a gente faz no culto, né? Tem uma entrada no nosso culto, vocês já devem ter percebido. E eu transformei ela numa oração, foi de propósito. Mas ela não era uma oração a princípio, né? Que é tipo assim: estamos aqui na presença de Deus como parte da sua família, espalhada por toda a terra, para oferecer a ação de graças e louvor, e escutar e acolher a sua santa palavra, e arrependermos dos nossos pecados, interceder por esse mundo e pedir a graça do Senhor para que, mediante o Espírito Santo, nós possamos nos oferecer hoje ao seu serviço. Então, nós começamos normalmente com essa oração ou alguma outra coisa, alguma outra oração que... Oração não, né? Alguma outra explicação do início do culto que eu transformei em oração, tá? Mas enfim, começa-se dizendo o que a gente está vindo fazer, né? Então, basicamente, o que essa oração está nos dizendo, né? Que nós somos família de Deus, espalhada por toda a face da terra, e nós viemos para prestar a Deus louvor, elogios, ação de graças, ouvir e obedecer a sua santa palavra, né? Ou seja, eu estou vindo aqui para ouvir a palavra de Deus também. Escutar e acolher a sua santa palavra, interceder. Algumas versões dizem interceder por esse mundo decaído, né? E pedir a tua graça para que, mediante o teu Espírito, possamos nos oferecer hoje ao teu serviço. Ou seja, nós estamos nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável, com o nosso corpo, né? E com a nossa mente, com o nosso coração, com nossas emoções e tudo mais. Na contemplação das imagens, na contemplação de Cristo, na palavra, no louvor, na liturgia, em tudo. No culto você ajoelha. Se for só uma coisa para sua mente, para que ajoelhar? Mas no culto a gente ajoelha, a gente levanta a mão para adorar, ainda mais no culto evangélico, né? Normalmente no culto católico você não vai ter tanto isso. Estou falando católico romano, não, até culto mais católico, anglo-católico, não vai ter tanto aquela expressão da sua emoção, que a coisa tal, não vai ter a Fernanda lá cantando aquele louvor cabuloso e tal. Vai ser uma coisa mais formal, o máximo possível e tal, voltando só nos salmos mesmo, ou num Foz e Larão, e assim... Talvez cantado só numa mononota, né? Bem gregoriano mesmo, exatamente. E fica naquilo ali. E tem gente que não consegue participar desse tipo de liturgia. E tem outros que já conseguem, tá tudo certo. Tá? Isso é muito bem-vindo dentro da nossa igreja também. Aqui a gente resolveu fazer uma coisa mais contemporânea e mais dialogal, né? Que dialogue mais com a nossa cultura, com a nossa galera, com o nosso povo, tá? Beleza, então nós estamos aqui para um serviço do povo, tá? Segunda coisa que a gente faz é um convite à adoração.
Só lembrar aqui que a oração que a gente fez aqui no início foi uma oração breve. Isso cabe também? Pode ser breve? Claro que sim. Você está precisando terminar o culto mais cedo, né? Ou às vezes, sei lá, está na ausência do pastor, não vai ter ceia, vai ter um culto, né, diferente. Então tem várias opções. Aqui eu vou dar a ideia do culto completo, por quê? Porque o ofício diário ele é baseado no ofício coletivo, no ofício dominical. Então o que eu faço no domingo é normalmente o que eu vou fazer em casa, com poucas diferenças, tá? Mas alguém me perguntou, acho que foi o Lazarotti, né? Mano, então o ofício diário ele é a mesma coisa do culto? É exatamente aquilo ali. O que a gente faz em casa, a nossa oração, aquela oração que a gente fez aqui, ela é o modelo de um culto. Então o culto é uma oração matutina? Sim, o culto da manhã é uma oração matutina. O culto da tarde, né, depois das 18, é uma oração vespertina, que é a que a gente acabou de fazer aqui à tarde, né? Por exemplo, vocês lembram que no Natal eu cantei uma música diferente, que é o Foz e Larão? Eu musiquei ela, inclusive fiz uma versão bem... Alegre luz, puro brilho do Pai Celestial. Então, não faz sentido, não é que eu não posso, mas não faz sentido cantar ela de manhã. Que ela começa assim, o sol já declinou no horizonte, surgem na noite estrelas brilhantes, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, cantemos louvor exultante. Isso é a cópia do Foz e Larão. Musiquei e tal, cantei, mas só faz sentido cantar depois das 18, então não adianta levar ela para de manhã e falar, que música bonita, mas não dá, faz sentido. Então, tem o seu lugar, tá? Então, eu vou falar aqui a estrutura de um ofício e vou mostrar onde que ela muda de manhã e onde que ela muda à tarde. Depois a gente vê os ofícios mais breves, que é a oração do meio-dia e oração completas. Você falando assim, me fez lembrar que, às vezes a gente está numa igreja que não é tão tradicional, né? Que não segue a tradição, e a gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo. Então, costuma muito você cantar um louvor que não tem nada a ver, com o que você realmente acredita, sei lá. Não conversa com a... com a sua prática. Então, você canta uma coisa, eu lembro que eu ficava cantando, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, aquela coisa toda, nossa, eu me rasgo por inteiro, ok? Mas na vida real eu não me rasgaria, não, sabe? Então eu acho que ficava esse conflito dentro de mim, sabe? Eu tô cantando um trem por cantar, não tem nenhum significado pra mim. Eu acho que isso aqui é legal porque faz a gente prestar atenção no significado. Não, eu tô orando um negócio, eu preciso crer nisso e viver de verdade. Eu quero viver isso. Alguém me vê falando, mas tem que ver minha prática, que foi o que você falou, né? Você quer saber como é que funciona? Veja a prática que você vai ver. Que a gente acredita, né? Quer ver, não? A gente canta, né? Pô, não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Mas no fundo a gente sabe que para todo mundo isso é uma oração assim, Deus, que seja essa a realidade da minha vida. Mas por que a gente canta isso então? A gente não deveria cantar? Pelo contrário, entra nessa pegada do Thomas Cranmer. Eu estou contemplando aquilo que é perfeito para que o meu coração seja discipulado nessa direção. Quando eu canto que eu não preciso ser reconhecido por ninguém, eu estou ministrando essa realidade no meu coração. Deus, é isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Minha glória que seja fazer com que os outros conheçam a Ti. É isso mesmo. Claro, a música do Davi Sassi não está no Loki, mas ela é uma oração bíblica, cara. Então, assim, faz muito sentido. Tem outras que não são. Você imagina abrir no Loki lá, sua vitória terá sabor de mel. Mas assim, é muito interessante que acho que quando virou essa chavinha pra mim da relação entre a oração e o nosso culto ser a oração lá do momento, foi bem interessante, porque quando eu via, por exemplo, os santos se reunindo para orações e ação de graças e tudo mais, eu vou nossa, isso é o culto, porque o culto também, a parte da oração é a liturgia. É o que eu estou fazendo. Exatamente, velho. Olha isso. Nós estamos aqui como família. A nossa oração, ela é sempre coletiva. E é engraçado porque Jesus, ele nos ensinou uma oração. E ele falou assim, gente, quando vocês orarem, ore assim, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha a mim o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? O meu pão de cada dia me dá hoje. Imagina, eu já experimentei orar essa oração assim, depois eu falei, Jesus, que desobediência, meu estômago começou a arranhar. Porque Jesus nos ensina a orar coletivamente. Quando eu estou orando,
não é só a minha voz que está chegando. Nós evangélicos aprendemos uma espiritualidade, isso é um dos pontos ao mesmo tempo positivos e problemáticos do evangelicalismo, digamos que é um potencial para o mal ali, que é uma espiritualidade mais individual, e ela pode se tornar individualista. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A individualidade da nossa oração faz a gente orar as coisas no privado, no particular. Mas o Locke nos puxa o tempo inteiro no movimento, como é que fala? Sinérgico? Não é. Enfim. O Locke nos puxa para o coletivo o tempo todo. As orações estão todas no plural. Tudo. E às vezes tem uma coisa no privado, no singular. Às vezes tem uma coisa ou outra no singular, mas a maior parte é no plural. E você vai entender depois por que ela está no singular e por que a maior parte está no singular, no plural. Por quê? Porque eu estou orando junto com a minha família. Pensa isso, quando eu oro o Pai Nosso, eu estou orando com uma família no mundo todo que está orando a mesma oração. Provavelmente alguém nesse momento agora está orando o Pai Nosso em algum lugar. Tipo, é horizontal e vertical, né? Não é só vertical. Não é só uma relação vertical. E não parte só de você, é uma relação da igreja. Então, quando eu faço essa oração, estamos aqui, Senhor, né? E aí, vamos lá. Entra uma coisa que é o convite à adoração. Cara, convite à adoração é sempre um texto bíblico. Vocês viram que eu li aqui que o Senhor é a luz do mundo, quem está com Ele não andará em trevas? Então, isso é uma das opções para a oração da noite, tá? No tempo comum, tá? Agora, tem várias, né? No tempo comum, normalmente na oração da manhã, você tem 3 opções. Malaquias 1:11, que fala, olha que doido isso, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. O que é isso? Culto. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui eu já discipulei meu coração, olha, eu estou prestando um culto. Deus prometeu que ao redor do mundo haveria um culto sendo feito a Ele ao longo das horas do dia. Olha isso. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todas as terras. Salmo 96:9. Isso é um chamado para todo mundo adorar. Então eu posso começar isso, convite à adoração aqui também. E convite à adoração não é uma coisa que eu falo amém depois, é simplesmente uma chamada bíblica para um culto, para um ofício, tá? E a primeira delas, da oração da manhã, tá? Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, essa é a que eu mais gosto, porque ela quebra aquele lance de ser simplesmente um ritual que eu estou prestando ali. Não adianta ser um ritual, precisa ser uma coisa direto do meu espírito. Eu preciso estar com o coração ali, e precisa ser uma coisa verdadeira. Eu não posso fazer uma coisa na falsidade, na mentira. Então, Deus é espírito. Deus é consciência, né? E importa que aqueles que o adorem com a sua consciência e com verdade. Não dá para simplesmente fazer gestos e achar que está resolvido porque eu fiz meus gestos ali. Gestos, inclusive, faz parte da oração, né? Sei lá, isso aqui tem nome, né? É tchau. Isso é um gesto que diz algo diretamente. Às vezes eu não preciso nem dar uma palavra. E tem alguns gestos que costumam acompanhar a oração. Por exemplo, quando você fala glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dentro da liturgia mais ocidental, costuma-se fazer o sinal da cruz, né? E ao longo do culto todo, toda vez que fala Pai, Filho e Espírito Santo, tem o negócio do sinal da cruz. Nós estamos numa igreja de um espírito que a maior parte da galera veio de igrejas evangélicas. Poucos vieram de igreja católica. Mas você pode notar que os que vieram de igreja católica costumam chegar ali na porta e já fazer o sinal da cruz e entrar, porque é o costume mesmo. E aí quando chega no final, na hora que eu estou dando a bênção final, né, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, alguns irmãos fazem também, né? Então assim, tem liberdade para fazer. Mas o que é o sinal da cruz? É uma oração também, tá? É uma extensão da sua oração. O jejum é uma extensão da oração, né? É uma extensão daquilo que eu estou orando com a minha consciência, eu estou fazendo com o meu corpo também.
né? Eu estou invocando sobre mim a cruz de Cristo, né? Reconhecendo o reinado de Deus, né? Sobre minha mente, sobre meu espírito, sobre meu coração, sobre minhas ações e tudo mais, tá? Então, só um adendo aqui. Então, o convite à adoração é só um texto bíblico que se fala no início do culto, tá? Não sei se vocês notaram, mas a gente sempre faz isso no culto aqui. E aí depois vem, é claro, se você estiver no tempo do Advento, que a gente falou semana passada, né, que é aquele tempo que rememora a gente fala da vinda de Jesus e tal, da primeira vinda, né, no Natal, e a segunda também, a gente comemora na perspectiva dupla. Aí na oração da manhã vai estar falando assim: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, 12. Tem outras formas também. No Natal, né, tem a sua introdução, né, o seu convite à adoração próprio. Na Quaresma também, sacrifício agradável é o espírito quebrantado e o coração contrito. Olha que doido, tudo a ver com a Quaresma, né? Na Páscoa, né, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então tudo isso é para colocar o coração das pessoas para cima. Não, glória a Deus, cara, estamos num tempo assim, né? E assim que você chama as pessoas para adoração, você bota elas de pé e aí você mete elas de joelho. O Locke nos chama a um ato penitencial. O que é isso? É um momento de reconhecer que eu sou pecador, que eu careço da misericórdia de Deus. Normalmente tem uma introdução que você pode fazer ela, como é que fala? Mais espontânea, né? O que a gente costuma fazer aqui. Ao invés de ler, a gente faz no espontâneo para que as pessoas possam entender melhor o sentido desse momento, né? Senão a gente se perde muito só lendo o Locke, né? Depois tem uma oração que pode ser espontânea também, mas em geral ela está sempre reconhecendo que somos pecadores, que temos pecado em pensamento, palavra, ação e omissão, né? Ou seja, as coisas que a gente faz, que a gente deixa de fazer, né? E também no nosso interior, no nosso coração, que é ali que começa o pecado, né? Tem tudo a ver com a mensagem da semana passada, né? A mensagem dos 10 mandamentos. Tudo começa do interior, no coração, né? Reconhecemos que temos pecado e tal, e depois reconhece também a graça, né? Misericordiosamente, ó Deus, que acolhe aqueles de coração penitente e tal. Ou seja, um coração penitente ou um coração arrependido. O ato penitencial pode ser chamado também de arrependimento. Mas em geral, nas igrejas mais tradicionais, você vai ter esse nome, ato penitencial mesmo. Te pedimos, né, que pela tua graça o Senhor nos conceda um verdadeiro arrependimento. Cara, você vai ver que o Locke vai estar o tempo todo puxando para isso. Olha a teologia do Kramer entrando aqui. Que o Senhor nos conceda verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque eu não dou conta de me arrepender sozinho por mim mesmo. O meu choro é uma lágrima de crocodilo muitas vezes. Então eu preciso muito que o Senhor me conceda um verdadeiro arrependimento. Me dê a graça de te servir com alegria no poder do Espírito. Ou seja, eu estou aqui no serviço do povo, né? Então, que o Senhor me dê a graça de te servir com alegria no poder do Espírito Santo. Amém. E aí, por fim, depois do ato penitencial, vem uma coisa que a gente chama, faz parte desse momento, né? Que é a declaração de perdão. No culto, ela é feita por um sacerdote, por um ministro ordenado. A forma certa que o Deus Todo-Poderoso, né, o Senhor da misericórdia, nos conceda, na verdade, vos conceda, né? Eu gosto de um formato que eu decorei, inclusive, para mim, né? Pai das misericórdias, nos purifique de nossos pecados e restaure em nós a sua imagem. O certo é, Pai das misericórdias, vos purifique dos vossos pecados e restaure em vós a sua imagem. E eu costumei fazer uma oração que o diácono podia fazer, que o ministro local podia fazer. E aí eu vi que o presbítero também pode fazer ela tranquilamente.
para não ficar aquela relação assim, se o Jaime não declarar que eu fui perdoado, eu não sou. Mas é importante que alguém declare o perdão das pessoas. É importante que você se lembre, a partir de outras pessoas, que você foi perdoado. Inclusive a Tish Warren fala isso no ofício diário, né? Pô, nós cremos no sacerdócio universal de todos os santos, mas quando o meu pastor local me diz, aquilo me lembra e me renova a fé. E lembra inclusive do livro de Tiago, né? Confessando vossas faltas, nossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros para serem curados. Inclusive tem um formato da oração penitencial que diz isso: reconhecemos diante de ti e de toda a congregação que temos falhado, temos pecado contra ti, ofendido tuas santas leis em pensamento, palavra, ação e omissão. Sempre assim. E por fim vem essa declaração de perdão. Em casa, quando eu estou fazendo isso sozinho, eu posso fazer esse momento? Claro. O Senhor nos conceda um verdadeiro arrependimento, nos dê a graça de servir com alegria e tal, não tem problema. Você faz essa oração lá. Inclusive eu coloquei lá no nosso ofício diário para você fazer assim em casa mesmo. No culto, normalmente quem vai fazer essa oração aqui vai ser o pastor. Tá? Beleza. Gente, pode fazer perguntas se tiver qualquer dúvida sobre aí. Eu perdi só uma parte. Sim. No tempo comum, a gente escolhe dentre os modelos o que a gente quer? No tempo comum vai ter 3 opções de convite à adoração disponível lá. Mas se eu quiser fazer não tem problema não, você pode. Esse texto aqui fala muito comigo e tal, e eu vou pôr ele na minha oração, não tem problema não, tá? Tem 3 opções, aí você escolhe uma das 3 opções. Tem uma direção, assim, né? Normalmente quando eu vou mandar pra galera, pra não mandar um texto gigante, eu não boto um monte de opção, eu boto uma só. Normalmente eu boto essa que fala mais comigo, que é Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem Espírito em verdade. E aí já passa pro ato penitencial. É claro que eu tô tomando um tempão aqui pra falar de coisas que demoram 3 segundos, tá? É coisa rápida mesmo. O ato penitencial demora um pouquinho mais e tal. E aí, cara, vem a oração introdutória. Já posso fazer 2 perguntas? À vontade. Como eu perdi algumas aulas, ainda não assisti todas. Sim. Então talvez você até já tenha dito aqui, e eu que ainda não assisti às aulas que me faltam. Mas a primeira pergunta na tradição católica, tem lá ano A, ano B, Sim. Ano C, que é uma coisa que eu ainda não parei para tentar entender. Aí a minha pergunta é, se aqui no anglicanismo também tem essa divisão, tem. E aí se você puder me iluminar nesse sentido. A pergunta 2 já, que aí você já responde tudo de uma vez. Nós poderíamos dizer que o Thomas Cranmer, ele tem assim, na tradição anglicana, o mesmo peso, por exemplo, que Lutero na tradição luterana e Calvino no calvinismo, ou não necessariamente? Tem o mesmo peso, que ele orientou mesmo a oração, inclusive baseado no que estava bombando nas universidades naquele tempo, que era o luteranismo, que era o pensamento do Wycliffe, que era inglês inclusive, John Hus também. Então o pensamento reformado estava bombando mesmo nas universidades, e ele acabou molhando essas orações ali no pensamento reformado mesmo. Então, digamos que ele é o grande reformador para a igreja anglicana, sem dúvida. A gente só não leva o nome dele, não somos a igreja cranmerista. Exatamente. Mas respondeu a pergunta aí. Perfeito. Aí o lecionário, nós vamos chegar nesse negócio do ano A, ano B, ano C aqui. Mas eu não sei, talvez porque a gente não leva o nome, né? Igreja cranmista, sei lá, mas eu sinto, pelo menos no presbiterianismo, né, que tem influência calvinista, no luteranismo, que tem uma. Parece que esses caras têm um direcionamento teológico muito mais restrito do que talvez Thomas Cranmer, né, possa ter contribuído para a igreja anglicana. Assim, coisas muito restritas, muito específicas. Sim. Eu vejo luteranismo e calvinismo bem direcionado para esses dois. Exatamente, porque ele evitou isso. Ele evitou botar, sobre a salvação, você tem que crer que Deus predestinou
o cara que vai ser salvo e o cara que vai ser condenado. Aí ele não coloca nada disso, ele deixa aberto. Aí nesse sentido, eu não sei, né, mas a minha impressão é de que não teria o mesmo peso. No sentido Nesse ponto teológico assim, específico, não. Porque realmente, assim, no presbiterianismo, Calvino é o cânone teológico, né? Ele é um cara que se entregou para ficar esquecido mesmo, né? Porque a gente ora o que ele escreveu até hoje, mas ninguém sabe o nome dele. É isso. Então ele se colocou ali dentro da teologia reformada que ele tinha recebido naquele tempo e foi. Então ele é um grande influenciador, talvez ele influencia o anglicanismo mais do que o Calvino influencia o calvinismo. Até porque Calvino era bem católico e os calvinistas hoje não são muito católicos. E talvez até mais que os luteranos são de Lutero, sabe? Mas ele não tem o nome dele na coisa. A gente não fica lá, porque Thomas Cranmer disse isso. Ele não escreve nada, né? Ele só escreveu o livro de oração. Ele só organizou o livro de oração, dentro de orações que já existiam, inclusive, na igreja, né? Naquele tempo. Ou seja, ele é mais, lembra disso, ele é mais organizador e editor do que um criador do livro de oração comum, que de certa forma a liturgia já tinha, né? E ele vai dar uma olhada nela na teologia reformada. Talvez ele é mais reformador do que teólogo, né? Ele é mais reformador do que teólogo, exatamente. Ele estava ligado à universidade também. Demais. Naquele tempo não tinha como, né? Você não tinha pastor simplesmente formado para ser pastor e que não estava enfiado na universidade. Esses caras eram tudo de Oxford. Que foi uma sacada muito legal, né? De pastorear, né? Oração e tal, né? Essas coisas da cadência dos hábitos, tudo. Porque aí eu até joguei aqui rapidinho. Parece que o primeiro catecismo reformado foi o catecismo menor de Lutero. Uhum. Ele é anterior ao Locke. Ao Locke. Mas só que, por exemplo, o Locke ele é anterior a Heidelberg, por exemplo. Uhum. Aí eu até fiquei na dúvida, o de 1549 ele escreveu, ele só fez a revisão de 52. O Cranmer? Ele escreveu de 1549. O que ficou oficial depois, porque vai ter algumas revisões posteriores, né? Até Elizabeth, se não me engano. Aí vai ser feito algumas revisões, tá? Ele já não estava vivo porque Maria matou ele. Sim. Mas enfim, o pessoal só revisa o que ele escreveu mesmo e deixa aí. É tipo eu escrevendo as coisas, o André pega lá e... Deixa eu dar uma revisada aqui. Isso aqui fica melhor. Ele escreveu de 49 e revisou em 52, né? Que foi uma versão mais reformada, né? Parece. Creio eu que sim, eu vou pesquisar para dar uma informação errada sobre isso não. Um pouquinho antes. Então, com certeza ele participou como arcebispo cantuário, ele tinha que revisar. Mesmo que alguém fizesse a revisão, ele tinha que dar a caneta final ali, então ele com certeza passou pela aprovação dele, esse Locke aí último. Por fim, não. Gente do céu. Enfim, nós vamos chegar lá. Depois a gente faz uma classe extra para poder ver as outras orações. Mas vamos nessa aqui que a gente entende o que a gente faz durante o dia. Vocês vão ver o que muda. Quando eu passar para vocês, eu vou passar a cópia que eu tenho. Lembrem-se disso, ela está sendo editada até 1542. E depois nós vamos transformar ela num livrinho e vamos mandar para a galera, porque a gente considera isso muito importante. Formação da nossa vida de oração. Aí vem essa oração introdutória que é um salmo. Vocês vão perceber... Gente, Senhor, abre os nossos lábios. O pessoal já gravou, né? E proclamaremos teus louvores. Isso aqui é o Salmo de Davi, né? Que ele diz exatamente aonde? Abre os meus lábios e proclamarei os teus louvores. Dá-me a alegria da tua salvação. Ele está se arrependendo do quê? Dos pecados. Ele teve um ato penitencial. E ele acaba de orar e pede a Deus: Deus, abre os meus lábios e proclamarei os teus louvores. Eu proclamarei o teu louvor.
dá-me a alegria da tua salvação, ou seja, me alegra hoje com a tua salvação e sustenta em mim um espírito inabalável, ou seja, eu não dou conta de fazer, mas é o Senhor em mim que faz. E se Ele não estiver direcionando o culto, nada vai funcionar. Então, sustenta em mim um espírito inabalável. Tá? E aí entra uma coisa que faz parte da tradição da igreja, está em latim também, que é o Gloria Patri. Toda vez que se lê um salmo, se fala Gloria Patri. Ah, por que esse negócio de ficar repetição de coisa depois das leituras bíblicas? Lembra disso? Toda vez que tem um salmo, você fala Gloria Patri depois. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora será para sempre. Tá? Varia um pouco de cultura para cultura, de nação para nação, né? Lá na Inglaterra o pessoal ainda está com o mundo sem fim ainda no final, né? Glory be to the Father, Son, Holy Spirit, as it was in the beginning, now and forever, word without end, amém. Tipo, ainda taca mais coisa ali. E já tem outros que resumem, tipo assim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Eu lembro que eu resumi mais ainda no início, quando a gente estava começando a âncora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ontem, hoje e para sempre, amém. Enfim, mas é um formato, é um jeito de ser que não muda, apesar das mudanças. Glória a Deus. Glória a Deus, é nóis. Mas assim, de onde que vem? Qual que é de onde vem isso? De colocar o Glória Patri depois do Salmo? Isso eu não sei. Eu sei que o Glória Patri faz parte de uma questão teológica do início da história da igreja, que é a ideia de falar glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Porque alguns não acreditavam que o Espírito Santo é Deus e que Jesus é Deus, então a ideia é glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Como era no princípio, né? Tipo, vai contra o arianismo. Exatamente. A ideia, isso nasce depois do credo niceno, depois do constantinopolitano ali. Beleza. Aí começa o louvor. O período de louvor da igreja, né? E eu faço questão de colocar o louvor nesse momento. Olha só, isso aqui deu tipo 5 minutos de culto só, velho. Nós estamos aqui 1 hora falando. Louvor. O louvor, na oração vespertina, na oração da tarde, vespertina é tarde, matutina é manhã. Quando vocês lerem isso no Locke, vocês já vão saber. Louvor normalmente é um salmo. À tarde é o Foz e Laron, que é um salmo da igreja, né? Inclusive. Então, Foz e Laron. E ele tem tudo a ver com o momento do dia que você está orando. Né? Tipo assim, o sol já declinou no horizonte. Surgem na noite estrelas brilhantes. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo cantemos louvor exultante. Isso é uma coisa da história da igreja. E essa rima está em português. O original está em grego. Tá? Não é nem em latim, o original é em grego, Foz e Laron é uma coisa grega. Então vai ter umas alterações assim de coisa, mas a estrutura permanece. Beleza. De manhã pode ser o Venite, que é o Salmo 95, ou pode ser o Salmo 100. Quem lembra do Salmo 100 aí? celebrar. Exatamente. O que é o louvor, cara? O louvor é uma chamada da comunidade para louvar a Deus. O Venite eu até decorei, né? Vinde, adoremos ao Senhor, com júbilo celebremos a rocha da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com salmos, né? Com ação de graças, celebremos com salmos, pois o Senhor é um Deus supremo, um grande rei acima de todos os deuses. Olha que louco isso. Em suas mãos estão as estruturas da terra, as alturas dos... Em suas mãos estão nossa, cara, as profundezas da terra e as alturas das montanhas também lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, e o continente são obra das suas mãos. Ele está puxando para a criação e para o mundo e falando que é tudo de Deus e convidando as pessoas ao vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, pois Ele é o nosso Deus, somos povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Ou celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra. Sirvam a Yahvé com alegria e se apresentem diante dele com cântico. Olha que doido. Ou seja, é um convite mesmo a uma adoração
além desse aqui inicial, que você está chamando o povo, né, através de um textinho da Bíblia, aqui você tem um texto um pouco mais profundo. Ou você pode pegar Gabriela Rocha, né? Você pode pegar aqui Projeto Sola, pode pegar Fernanda, Larissa, enfim. Ao invés de ter esse Venite, que é o louvor, né, você pode colocar outros louvores. Tá? O Locke dá abertura para isso, os nossos bispos também dão abertura para isso. Talvez se a gente fosse numa estrutura bem catolicona, assim, que não deixa você modificar o Locke, ninguém ia deixar você fazer. Quer ver? Vai experimentar mudar alguma coisa na liturgia católica. O padre te dá um tapa na orelha e fala, pode não. Sei lá, tá lá na ceia e de repente, não, Glória. Pô, Glória tem muito a ver com a música tal, eu vou cantar, não vem, não, meu irmão, canto Glória com as letras do Glória do jeito que tá, porque senão... E não vem bater palma também, porque você atrapalha a liturgia. Era para ser serviço do povo. Acaba sendo serviço do padre. Mas deu para entender, gente, a ideia do louvor? Massa. Mas quando eu tô lendo em casa, a pessoa tem que ler ou eu posso, sei lá, cantar? Pois é, chega nessa parte, cara. Às vezes eu musico isso aqui, às vezes eu só canto a música que eu conheço, né? Ou às vezes eu só vou com o coração bem, né, desejoso por Deus, Deus, né, eu quero chegar na tua presença aqui, quero te louvar, né, e sei lá, às vezes eu lembro que tem anjos voando nesse lugar e eu falo, vinde, adoremos ao Senhor, com júbilo celebremos a rocha da nossa salvação. Sem falar que esses salmos são teológicos. Ele é a rocha da minha salvação. Às vezes tudo que eu estou precisando é me lembrar disso, né? Beleza, louvor. O que vem depois do louvor? A primeira, agora vem as leituras, que é a parte que o Wallace perguntou. Leituras. Aqui, cara, na hora das leituras, todo culto bíblico, o Wallace estava até conversando isso comigo, né? Batendo, pô, tem que ter leitura bíblica, oração e palavra de Deus ali, né? É isso que a gente faz em casa também. O culto de domingo a gente reflete ele em casa, nossa oração. Mas o momento das leituras não é qualquer leitura. É claro que nós temos abertura pelos nossos bispos que não são chatos e falam, você só pode ler o lecionário. Eles deixam você fazer uma série diferente na igreja de acordo com a necessidade. Por exemplo, essa que a gente está fazendo agora, né? Que é a série Imersão dentro dos catecismos, né, mais básicos da igreja, que é o Credo Apostólico, Oração de Jesus e 10 Mandamentos. Mas geralmente, né, o que estrutura, quando chega nessa parte, a gente vai ler o Salmo. Aí tem primeira leitura, segunda leitura e o Evangelho. Um católico bem chato, você fala, a primeira leitura foi o Salmo. Não, o Salmo não é a primeira leitura, o Salmo é uma oração. A primeira leitura é a leitura do Velho Testamento. Tá? Depois você tem uma leitura do Novo Testamento. Mas o Evangelho é a leitura do Novo Testamento. Não, peraí, o Evangelho é o Evangelho. O católico bem radical vai falar isso, o Evangelho é Evangelho. Leitura é leitura. Então aqui é o momento do Evangelho. E a gente sempre termina mesmo com o Evangelho. Uma igreja bem tradicional vai sempre ter uma mensagem que vai ser uma reflexão do Evangelho relacionada com a primeira leitura, com a segunda leitura e às vezes com o salmo do dia também. O que vai determinar essas leituras? O pastor escolhe lá todo domingo. Você acha que eu sou doido? Eu tenho paciência para ficar lá de cabeça para poder definir todas as leituras. Existe o anuar, o lecionário, né? E aqui eu vou pôr o lecionário dominical. Lecionário dominical, que é o lecionário do Dôminico, né? Ele tem ano A, ano B, ano C. Isso normalmente vai definir aqui qual vai ser a leitura do Evangelho, tá? Mateus,
Lucas. Então, a leitura do Evangelho no ano A, normalmente, via de regra, vai ser em Mateus. Exceto nos dias que vão ser evangelhos de coisas que acontecem só no livro de João. Então João é o Coringa, ele vai entrar no ano A, no B e no C. Em vários domingos vai aparecer João em alguns momentos, né? Vai estar sempre lá. E João, ele tem uma perspectiva sobre Jesus, cara, sei lá, posso dizer, privilegiada. Não é só uma coisa assim que eu analisei, que eu vi acontecer, não. João tem uma relação com Deus de outro mundo, né? Então assim, ano A, ano B, ano C. Depois a gente vai ensinar vocês a calcular qual que é o ano A, qual que é o ano B, ano C, porque então tem umas formas de calcular meio maluca e tudo mais, mas nós estamos nesse ano, né, 2023, no ano A. Eu lembro que tinha uma continha que o Robson Cavalcante fazia, que fazia algum sentido. 2023. Você quer perguntar se os números influenciavam para saber qual é o ABC ou não? Influenciam. Só que é tipo assim, divide por 3. Quando sobrar 1, é ano A. Quando sobrar 2, ano B. E quando sobrar 0, ano C. Focando no que sobra. Só foca no que sobra. Então assim, definiu aqui. Só que, lembrem disso também, gente. Ano A, ano B e ano C, a leitura de Mateus também vai alterar a leitura do Velho Testamento e a leitura do Novo Testamento. Então, ao longo do ano, as leituras dominicais se alteram mesmo. E um dia eu queria até conferir até que ponto que essa informação é real, mas é meio que depois de 3 anos você fez uma passada panorâmica na Bíblia toda. Mas se você juntar com o lecionário ferial, o lecionário da semana, aí sim, com certeza você tem essa passagem na Bíblia inteira ao longo do ano, tá? Você levantou a mão? Não, só a título de esclarecimento, o nosso lecionário, ele coincide com o católico? Os anos e as leituras são as mesmas? Sim. Lembra disso, ó, lecionário dominical sempre vai bater com o da Igreja Católica, Luterana e tudo quanto é igreja. Nossa, bom demais. Na missa. No dia de São João, eu fui na missa com a minha avó no sábado, e aí ele leu o mesmo texto que estava no lecionário. Os mesmos textos que estavam no lecionário. Ó, além de domingo, isso aí é o que eu falei na semana passada, que tem os dias da solenidade, né? Então, ó, pegar aqui. Domingo é dia solene. E solenidades que caem durante a semana, as leituras vão ser as mesmas da Igreja Católica e da Igreja Luterana, vai ser a mesma no mundo todo, tá? Mas por que altera durante a semana? Porque o lecionário semanal, o ferial, que o pessoal chama, aí altera muito. Porque você tem o lecionário comum revisado, com a galera do Canadá e dos Estados Unidos, fez um lecionário fantástico, comunicando sempre com as leituras do domingo. Então, todas as leituras giram em torno da leitura de domingo. O lecionário que a gente usa, que é o lecionário eucarístico diário, que é usado pela comunhão anglicana e pela Igreja Católica, que é o lecionário que vai se usar se tiver uma missa naquele dia. Eu falei, cara, é menos leituras, não é um lecionário cheio de leituras e com leituras muito extensas. Então, vai por mim, eu experimentei todos os lecionários que você imaginar. E as leituras eram gigantescas, eu falei, cara, a igreja não dá conta de acompanhar. O melhor que eu encontrei foi esse que a gente passa lá todo dia para vocês, que é o mesmo que a Igreja Católica usa. Esse que a gente usa, eu vejo assim, que cada semana meio que muito tempo, assim, eu sempre termino de ler o Evangelho de um dia, e aí eu leio a oração da semana e faz sentido. Exato, cara. Os evangelhos do dia, nesse lecionário ferial, vai sempre comunicar com coisa de domingo. Deu para entender, gente? Massa. Então, ó, leituras. Ah, tá, mas durante a semana não tem 4 leituras. Não tem mesmo. Durante a semana é o salmo, uma leitura e o evangelho. Fecha no evangelho. Ah, pai, mas minha oração tá ficando muito extensa e tal. Cara,
leia menos. O Eric me fez um desafio recentemente. Cara, leia só o Salmo e medita no Salmo, medita bem e parte para as outras coisas. Se você estiver um pouco melhor, menos ansioso e tudo mais, leia as outras leituras também, que aí você não fica tão ansioso para fazer uma relação entre elas. Tem gente que acha que o lecionário devocional é fazer uma relação entre essas leituras. Tem gente que acha que o nosso lecionário é ler essas leituras. Aí não faz oração, não tem ato penitencial, não tem nada, tem louvor. É um negócio só de ler e interpretar os textos ali, mandar uma reflexão, escrever alguma coisa. Não, cara, isso é só uma parte. Lecionário é uma parte da nossa devoção, é uma parte do nosso momento devocional, é uma parte do nosso culto diário. Tá? Por isso que a gente está dizendo ofício diário, é o culto diário que eu faço, né, diante de Deus. É aqui que muda entre o domingo e a semana. Tá? É a parte do lecionário, a parte que você vai fazer lá, tá bom? Beleza, depois dessa leitura, vai vir, confesso que eu estou terminando, viu, gente? Você tem alguma igreja que faz cultos Fora do grupo? Normalmente não. Raramente. A gente costuma fazer, às vezes, alguma solenidade assim, na época da Páscoa, porque aí a gente tem feriados para poder fazer. E no Natal também, porque é uma solenidade que não cai no domingo, nem sempre cai no domingo, e a gente faz o culto dessa solenidade. A igreja católica tem praticamente diário, né? Tem uma missa diária rolando todo dia. Vai pouquíssimas pessoas, mas eles fazem assim mesmo. É interessante isso. E as leituras vão ser as mesmas que a gente está lendo. Você experimenta aí um dia para você ver. Tem alguns cânticos, vocês vão ver na hora que eu mandar para vocês. Tem cânticos que entram entre as leituras, tá? Tipo, antes do Evangelho, o pessoal costuma pôr o cântico de aclamação ao Santo Evangelho. Ah, cara, por que essa coisa toda em torno do Evangelho, né? Pô, a gente fica de pé na hora de ler o Evangelho, qual que é o sentido disso e tal? O Evangelho, a gente considera que é uma porção bíblica diferenciada, e ela é importante mesmo. As nossas reflexões precisam centrar mais no Evangelho. Eu não gostava, eu era um protestante clássico, assim, que eu achava que o Evangelho não estava no Evangelho, nos Evangelhos. O Evangelho era só um livro de Romanos, e do jeito que eu interpretava. E o Evangelho estava nos Evangelhos só na hora que Jesus morre, mas aí os outros olham para que está aquele tanto de coisa lá. Eu era assim. Não, isso não é clássico, isso nem clássico isso é. Eu tô falando que eu era muito, como é que eu digo? Tinha uma teologia meio hiper reformada lá, que eu não conseguia ver beleza a não ser na morte de Jesus e na ressurreição, era só isso que existia, sabe? Não fazia sentido que Jesus falava diariamente e tal. E aí, assim, conhecendo a N.T. Wright, velho, passeando ali nos textos do Evangelho junto com ele, tendo essa perspectiva da nova criação, do reinado de Deus, mudou completamente a minha perspectiva da leitura do Evangelho e das cartas e tudo mais. Então virou para mim uma coisa natural pregar sobre o Evangelho dentro dos Evangelhos. Eu vejo o Evangelho em tudo ali que Jesus está pregando. Porque o Evangelho não é só o anúncio da morte de Jesus, fraga. É algo mais amplo do que isso. É o anúncio de que você iria para o inferno e Jesus te salvou. Não é só isso. Tem muito mais coisa do que isso. O Evangelho é muito mais amplo do que isso. Tá? Então, beleza, voltando aqui. Aclamação ao Evangelho. Normalmente, numa igreja católica, antes de ler o Evangelho, alguém vai cantar alguma coisa. Hosana, né? Hosana ao Rei, Hosana. Porque é um momento que vai ser exposto Cristo aqui. E lá tem até um livro que chama Evangeliário. Se você pegar, deve ser uns 5 mil reais, a capa do Evangeliário. Olha o Evangeliário lá dentro. O Evangeliário são as porções do Evangelho do dia do ano A, do ano B e do ano C. Ele vai pegar ali, hoje é dia tal, tá aqui o Evangeliário. É o gigante que fica lá na frente, no ambão, que é o púlpito. É aquilo ali. Ele vai pegar o Evangeliário, vai erguer, vai beijar, fazer sinal da cruz, tem um monte de coisa ali.
Nós anglicanos não costumamos fazer isso, uma igreja mais anglo-católica faz. A igreja anglo-católica, inclusive na entrada do culto tem lá a fumacinha, né? Tem um nome mais legal para isso. Incensado, né? O incenso vai entrando ali e tal. É isso. Beleza, aclamação ao evangelho. De manhã, ele é o Benedictus. Você conhece lá o cântico de Zacarias, né? Falando de João, né? Bendito, como é que é? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos proveu de plena e poderosa salvação. Olha só, ele está falando da salvação de Deus para o povo, que é o seu povo Israel, e depois vai ser para o seu povo que é a igreja, né? E aí vai colocar: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Olha, é Zacarias falando o filho dele, mas aquilo começa a refletir em nós agora. A gente ora isso antes do evangelho. É claro que aqui no culto, para não estender muito, eu posso tirar esse momento, né? Então eu não costumo fazer. Você pode fazer em casa ou pode não fazer também, tá? Mas só para explicar o que ele significa dentro da nossa liturgia. É isso. Ele está dizendo o que está acontecendo. Jesus está encarnado, as coisas estão acontecendo, o evangelho vai ser exposto. Deu para entender? Bom, terminou isso, tem o sermão, né? Que na hora do lecionário do seu devocional diário, é uma reflexão que você faz, você para, reflete, escreve sobre o que você está lendo, relaciona os textos do Salmo, da leitura, do Evangelho, ou só o texto que você escolheu meditar ali naquela manhã, que vai ser melhor para você, tem um tempo, né, que você não está podendo ler tudo e tudo mais, lê um texto só, medita naquilo. Às vezes é um devocionário que você está usando, porque você pode simplesmente, uma igreja livre para fazer inclusive isso, corta o lecionário, eu usei só no domingo, e eu pego um devocionário lá do Charles Spurgeon, eu vou ler ele aonde? Nesse momento aqui. Mas tem toda uma estrutura de oração antes. Devocional, cara, entenda isso, devocional não é só pegar a Bíblia e ler e meditar, não. Devocional tem oração, tá? E tudo é oração, inclusive, até a sua leitura bíblica ela é uma leitura meditada. Muitos teólogos perdem essa perspectiva e acabam produzindo má teologia porque ele se aproxima do texto bíblico não como alguém que está devocionado a ele, é alguém que está cortando ele friamente, como se fosse um animal, né? Eu estou ali pesquisando, analisando friamente do meu jeito, a partir da minha visão, eu transformo ele num documento histórico. Está entendendo? A nossa forma de aproximar como cristãos, como anglicanos, como evangélicos, é uma aproximação devocional do texto bíblico, tá? Sermão. Terminou o sermão? Credo. Vou confessar a minha fé. Apesar de tudo que eu meditei, pode ser que eu tenha errado em alguma coisa, independente, ou se eu acertei ou não. Cara, quando eu estou lendo o credo, ou quando eu estou confessando o credo, eu vou lembrando de tudo que eu li no dia. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que inclusive fez todas as coisas, que é poderoso. Às vezes eu lembro de alguma coisa do Salmo, Deus que cuida de nós, Deus que é o nosso pastor, Deus que é digno de louvor. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que no Evangelho de hoje me ensinou isso, isso e isso. Eu vou enfiando ali no meio também. Eu creio em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E aí a gente já falou sobre o credo aqui, né? Terminado o credo, começa um momento que a gente chama de intercessão. Num culto de domingo, a intercessão vai entrar dentro da liturgia da Eucarística. Você vê ali que é aquela oração que a gente faz todo domingo, né? Apresentando aquilo que o povo está trazendo ali diante de Deus. Às vezes a gente até passa um momento ofertório, o ato penitencial para esse momento aqui, não tem problema, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas às vezes a gente dá uma alterada nisso, né? Liturgia eucarística, eu faço ali e tal, não sei o quê. E aí entra o momento da intercessão depois. Então, liturgia eucarística é o momento que eu parto o pão, Eucaristia, tá?
Depois dela já começa a minha intercessão. É a hora que eu juntamente, qual que é a perspectiva anglicana, gente? Juntamente com Cristo, eu intercedo por um mundo decaído. Eu sou igreja. Eu estou junto com Cristo nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que o que Cristo está fazendo agora é interceder pelo mundo, interceder pela igreja. E se Jesus está intercedendo, eu estou junto com Ele agora intercedendo. E como eu começo essa intercessão? Senhor, tem piedade de nós. Começa com Kyrie, né? Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. E aí eu entro. Pai nosso, que estás no céu, né? Então o Pai Nosso é uma oração, ele entra aqui. Você vê o Loki da igreja da Inglaterra, eles vão trazer o Pai Nosso aqui. Ó. Não tem problema também não. Normalmente entra aqui nesse momento da intercessão. Por quê? É uma oração de invocação do reino. Nós vamos falar sobre isso amanhã. É a invocação do reinado de Deus. E quando vem o reinado, vem o pão, vem o perdão, vem o livramento. Esse é o momento que eu vou apresentar diante de Deus a minha necessidade de pão, as necessidades diárias, aquilo que eu preciso no dia a dia, aquilo que a minha igreja está precisando também. Eu sou pastor. Eu tenho responsabilidade de fazer esse ofício diário todos os dias e lembrar de vocês nas minhas orações e apresentar isso diante de Deus. Tá? Então eu vou pedir, Pai, pão nosso, pão da estação. O que a estação está precisando nesse momento? Pô, Deus, eu conheço o Mateus está precisando disso, tem misericórdia. É claro que eu não lembro de 40 pessoas nessa hora aqui, porque pesa, mas eu vou me lembrando das coisas que estão pipocando ali ao longo da semana, os discipulados que foram feitos. Né? Vem, tal, abençoa, perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Não nos deixe cair em tentação, vou deixar essas partes para explicar amanhã, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória. Inclusive na Bíblia não termina assim não, né? Na Bíblia termina, né? Não nos deixe cair em tentação. Amém, acabou ali. Mas livra-nos do mal, e acabou. Uma curiosidade, né? Por que a gente ora? Pois teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Isso é uma influência nada mais, nada menos do que da igreja anglicana na oração do Pai Nosso em todas as igrejas evangélicas do mundo. Todos os evangélicos oram, pois teu é o reino, o poder e a glória, depois da oração do Pai Nosso. Aqui, nessa missa que eu fui de São João, eles oraram o Pai Nosso, depois falaram outra parte lá. E depois vem o vosso é o reino. Por quê? Depois falaram isso. Vosso é o reino. Raro, né? Hã? Na católica é mais raro. Mas depois de uma parte da liturgia vem, pois vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Por quê? Essa oração entrou, e para nós evangélicos parece que é da Bíblia, né? Mas não, ela tá lá no Didaquê, faz parte, né? Vosso é o reino e o poder e a glória, e acabou entrando como se fosse parte da Bíblia. Talvez a gente teria colocado ela entre colchetes lá no Evangelho. Geralmente ela fica entre colchetes. Exatamente. Não é? Pois é, porque a igreja anglicana meteu isso aí ao longo dos séculos e a galera evangélica faz questão, né? Quando tá orando coletivo, só os evangélicos, pois tem o reino e o poder, é quase uma forma de marcar, que tem evangélico também, né? Quase a imagem do Cruzeiro resplandece. É quase isso. É muito doido isso, é uma curiosidade interessante. Mas, ou seja, isso entrou por causa... Olha isso, velho. Atenção, isso entrou na oração do Pai Nosso hoje que a gente faz por causa da liturgia. Não o contrário, né? Não entra na liturgia por causa da Bíblia, entrou na Bíblia por causa da liturgia. Pois vosso é o reino e o poder e a glória a todo sempre. E aí, cara, olha o seguinte. Às vezes tem uma intercessão que chama sufrágio, ela vai estar lá na oração que foi passada aí para vocês. Normalmente, às vezes a gente faz ela, às vezes não, para não atrasar culto, né? Que é: Senhor, mostra a tua misericórdia sobre nós, concede-nos a tua salvação, guia aqueles que nos governam, né? Que o teu povo cante de alegria, né? Veste os teus ministros com justiça. Essa é a hora que você ora pelo Lula, é a hora que você ora pelo Bolsonaro, é a hora que você ora pelo seu pastor, essa é a hora que você ora por quem está lá no governo. É muito doido isso. E ela termina assim, né? Que os necessitados, ó Senhor, não sejam esquecidos, e nem a esperança do pobre deixada de lado. Crie em nós corações limpos, ó Deus, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Aí segue coletas. O que é coleta? São orações coletivas.
Colecionáveis. Coleta não é uma vez que você passa com a sacolinha. Gente, coleta é um tipo de oração específica que tem uma estrutura. A estrutura dela é lembrar de um atributo de Deus, alguma coisa que ele fez no passado, alguma ação do passado, pedir Deus para repetir isso no presente. E termina com em nome de Jesus. Por que a gente fala em nome de Jesus? Porque está na coleta, né? Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina agora e sempre, amém. Sempre termina assim uma coleta. Então, ela pede por meio de Jesus, reconhecendo que Jesus está dentro da família da Trindade, né? E a Ele pertence toda a glória, amém. Então, as coletas são basicamente isso. Entra com Jesus aqui no final, tá? Por meio. Isso tem a ver, cara, com... a coleta da semana, as coletas que a gente mais faz, né? A coleta da semana, que é relacionada com a leitura do Evangelho de domingo, tá? É claro que esses dias, como a gente está pregando fora do lecionário, às vezes faz mais sentido, às vezes não, mas normalmente vai ter uma relação com o Evangelho da semana. E aí chegou nessa parte aqui do Pai Nosso, você vai passar para depois fazendo a coleta da semana. E aí você vai se lembrar do Evangelho de domingo. Você lembra do Evangelho do dia que está totalmente relacionado com aquilo. Cara, que doido, Deus. Que maravilha, eu estou me relacionando com Deus. Eu estou num ofício, eu estou num serviço. Eu estou vivendo vida eterna. A coleta, ela é para isso mesmo. É para te lembrar do que está acontecendo no tempo litúrgico, no calendário, né? E ela te coloca ali em conexão com Deus, tá? E aí você tem algumas coletas, né? Coleta pela paz, coleta pela pureza. Olha a riqueza dessa teologia, cara, da coleta pela paz, por exemplo. Ó Deus, autor da paz e amante da concórdia, a quem conhecer é a vida eterna e a quem servir é a perfeita liberdade. Cara, só essa introdução é maravilhosa. E aí depois ele vai pedir a Deus para trazer paz para nós, né, e tudo mais. Essa parte também tem a da paz. Não, eu não estou entrando na liturgia eucarística aqui não, mas na liturgia eucarística começa com o abraço da paz. O abraço da paz faz parte da liturgia eucarística. Só não entrei aqui hoje porque, como não tem liturgia eucarística no ofício diário, eu faço todo dia, então eu nem entrei. Senão ia estender muito também. Então, coletas são isso, tá? Normalmente você tem uma coleta da semana, coleta pela graça. Você vai ver a estrutura dela aí, né? Deus, que nos trouxeste até agora, né? E em paz. Aqui, ó. Todo-poderoso e eterno Deus, que nos trouxeste em segurança até o começo desse novo dia. Defende-nos pelo teu grande poder, não permitindo que caiamos em algum pecado ou nos resvalemos nossos pés correndo para algum perigo, né? E que todas as nossas ações e pensamentos nesse dia sejam agradáveis diante da tua presença, guiados pelo teu Espírito. É um pedido de Deus para poder nos guiar ao longo daquele dia, tá? Por fim, depois da coleta da semana, a coleta da graça, a coleta da missão também. Mas tem uma só? Não, tem várias, tá? Várias possibilidades. E aqui eu estou falando sobre a oração matutina. Na oração da tarde tem outros modelos, mas a estrutura é a mesma, tá? Por fim, da missão normalmente é algo relacionado à missão da igreja. Então tem várias coletas pela missão. A que eu coloquei no nosso ofício lá é: Deus Todo-Poderoso, único que opera grandes maravilhas, envia sobre o nosso clero Espírito vivificante da tua graça, né? E acende em nós o zeloso amor do teu evangelho, rega-nos com as suas bênçãos celestiais e tal. Enfim, acende em nós o zeloso amor do teu evangelho. É sempre um pedido para que Deus nos abençoe, para que a gente possa abençoar o mundo. Tem oração aqui nessa parte pelos bispos. Tem né, na oração da tarde eu coloquei isso, inclusive. Oração pelos bispos, oração pela igreja, oração pelo mundo. Isso é uma coisa que você vai ter lá no ofício do meio-dia. Depois nós vamos ter um momento especial para a gente conhecer a oração do meio-dia e a oração da noite, que é a oração, o ofício de completas.
Nós vamos marcar um pós-encontro aqui pra gente fazer isso. Porque não vai dar pra fazer hoje, não. Por fim, cara, o pessoal chama de geral ação de graças. É uma oração que relembra tudo que a gente viveu ali, né? E pede Deus não, é um momento só de ação de graça, não é um momento que não pede nada, na verdade. Ele só pede assim, que a Ti rogamos que nos concedas tal apreciação das Tuas misericórdias, porque tudo aqui é o sacramento da misericórdia de Deus, né? Tal apreciação das Tuas misericórdias que com o coração verdadeiramente agradecido possamos publicar os Teus louvores. É tudo para que eu possa Te louvar, não somente com nossos lábios, mas também com nossas vidas, entregando-nos inteiramente ao Teu serviço e andando perante Ti em santidade e justiça todos os dias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo e com o Espírito Santo sejam toda honra e glória. Amém. A graça é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Graça é meio que a bênção apostólica da maioria das igrejas. Está aí uma bênção que se repete, mas porque ela está na Bíblia, né? E o comissionamento, vamos na paz de Cristo, que é uma forma de envio. Comissionamento é isso, é envio. Massa. Gente, perdão assim pelo avançado da hora. Eu imaginei que isso poderia acontecer hoje, mas foi por um motivo assim especial. Nós queremos construir e reconectar, né? O Eric tem falado muito sobre isso. Reconectar os anglicanos com a sua espiritualidade anglicana. Isso é espiritualidade anglicana. Espiritualidade anglicana não é eu pegar um mero devocionário lá, fazer uma leitura, amém, tá tudo feito. Cabe isso na espiritualidade anglicana? Cabe. Cabe você pegar, sei lá... O que não cabe, cara, é você não orar e não meditar na palavra todos os dias. Isso aqui é um ofício diário. Isso é para ser feito todo dia. Por quê? Velho, o Pai Nosso não foi feito. Algumas Bíblias está até escrito lá, oração dominical. Só que é engraçado, Jesus falou pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então era para ser feito todo dia mesmo. Não é só no domingo, é o pão nosso desse domingo, dá-nos hoje, não. Perdoa nossas ofensas, tá? A gente ofende todo dia, né? Então a igreja toda ora isso todos os dias. Então, cara, ore todos os dias. Às vezes você vai olhar isso aqui tudo e fala, não, velho, eu não vou dar conta. Com certeza eu não dou conta de ser anglicano. Não, isso aqui não tem a ver com... só se você fizer isso aqui que você é um anglicano. Não. Às vezes você pode começar só pelo Pai Nosso, que é uma oração que retoma tudo isso aqui, ó. Tem ato penitencial no Pai Nosso, tem pedido, tem intercessão, tem invocação da glória de Deus. Tem tudo ali, né? Ou ele pode entrar só nesse momento da sua oração e você olha ele refletido. Amém, glória a Deus. Ou você pode simplesmente ler as leituras e orar essas leituras. O que não dá é só para você ficar ali lendo aleatoriamente texto da Bíblia, tentar simplesmente refletir por você mesmo e cair numa prática de estudo bíblico diário. Estudo bíblico te estressa, tá? Estudo bíblico é uma bênção, mas ele tem o seu lugar. Não é todo dia que a gente faz estudo bíblico, não. Nem todo mundo aqui é teólogo. Alguns são, outros não. Né? É o lance da unção, né? Como diz meu pai. Uns são, outros não são. Sei lá, o Wallace é teólogo. Está fazendo doutorado em teologia. Né? Eu sou obrigatoriamente teólogo. Então, enfim, isso é muito importante para mim. Mas uma coisa que está me salvando é parar de ficar tentando fazer estudo bíblico toda vez que eu pego a Bíblia. Não, eu preciso de uma relação devocional com o texto bíblico. Eu preciso beber e desfrutar de Jesus. O Eric estava falando isso comigo, velho, como é que são as suas orações? Eu falei, cara, eu começo a orar por todo mundo da igreja e eu saio dali muito acabado, cara, parece que é uma guerra. Ele falou, mano, quarto de guerra é um tipo de oração. Ele cabe na nossa espiritualidade, mas não dá pra você fazer isso todo dia, não. Você morre, cara, você não aguenta. Seu emocional não dá conta, sua saúde mental não dá conta. Agora, uma coisa que te abençoa e que te ajuda a viver o seu dia é fazer uma oração assim, onde você desfruta de Deus. Então, por que a gente fica orientando as pessoas a usar o ofício diário? Porque isso aqui ajuda a gente a desfrutar mais de Deus nesses momentos. Quando é que eu fiz uma oração tão estruturada assim na minha adolescência, né?
convite à adoração bíblico, né? Um ato penitencial, uma declaração de perdão, né? Eu invocar Deus para abrir meus lábios, né? Pedir Ele para me conduzir naquele momento. Que dia que eu trouxe um momento de louvor, leitura bíblica e meditação na palavra. Que dia que eu me recordei do credo, né? Que eu orei ali o Pai Nosso, orei algo relacionado à mensagem de domingo. Cara, não era assim. Então isso aqui, para mim, ajudou muito a orientar, ainda mais eu com TDAH maldito, que atrapalha demais. Então isso aqui ajuda a orientar a sua oração. Tá? Tem pessoas que têm uma espiritualidade que nunca vai acabar e vai ser sempre desse jeito. Por exemplo, meu pai, né? Foi batista a vida toda e veio para a igreja anglicana ajudar e gostou, adora a igreja. Mas ele falou, eu detesto liturgia. Como assim? Ele é bem litúrgico, mas ele detesta a liturgia. Aí eu falei, não, isso aqui pra mim não. Eu faço minhas orações de manhã, eu leio a Bíblia e tal. Eu falei, amém, pai, é isso aí. Você não tem que fazer isso para ser anglicano. Mas nós temos buscado, sim, reafirmar essa cultura mesmo. E buscar conduzir as pessoas, ensinar as pessoas a usar, minimamente saber usar o ofício diário. Por que ele é um ofício diário? Ele tem orações da manhã, do meio-dia, da tarde e da noite. A do meio-dia não é grandona igual essa aqui, depois nós vamos explicar isso para vocês. E a da noite também não. Aquela é um pouco grandinha assim, se você fizer ela mais rápido assim, talvez dá uns 15 minutos de oração. Não é lá muita coisa para quem acha que oração é 1 hora, 2 horas de oração, né? Ou você pode estender. Normalmente eu estou fazendo, eu acabo dando 1 hora de meditação. Levanto 5 da manhã, vou até 6, depois eu tenho que fazer o ritual de ir para o colégio, né? A liturgia da escola. Mas assim, a oração do meio-dia é coisa de 5 minutos, né? A oração da noite também, mesma coisa, né? E essa oração, se você faz ela um pouco mais rápido, igual você vai fazendo uns 10 minutinhos. Pode falar, mano. Não, eu ia dar a ideia, já que tem um espaço para a gente ser flexível e encaixar nossas próprias orações, se não fazia sentido a gente tentar, tipo, cada um fazer o próprio ofício. Você pode modificar aqui o tipo de convite à adoração que você vai usar. Ou você pode, inclusive, na sua espiritualidade comum, na sua espiritualidade particular, selecionar e fazer realmente o seu jeito. Mas a gente vai estar sempre orientando a igreja nisso aqui para que se entenda esses momentos, minimamente. Nem eu faço, às vezes, tudo isso todo dia, fraga. Mas eu vou pular de um momento para outro ali e tal. Tem dia que eu tô tão atarefado, tão cheio de coisa e isso não é uma desculpa para não orar, mas tem hora que assim, há impedimentos reais, assim, do nível do Joãozinho precisar disso, daquilo e tal. Eu falo, não tem como eu orar e fazer isso ao mesmo tempo. Eu preciso desenvolver uma oração um pouco mais humilde ali, sabe? Diz aí, Lazaro. Ô, mano, senão só me perguntar, pode ser meio óbvio, e aí eu não peguei, eu não ouvi ainda da semana passada. Mas o André manda lá no grupo, a coleta, ele manda uma vez por semana só. Sim. Né? É a oração da semana. Ah, tá. Ou seja, daquele domingo até sábado. E aí, por exemplo, se a gente tiver no Loki, ele tem todos os textos dos 3 anos. Tem. O A, B e C, né? Tem. Só que ele não tem não tem as coletas, né? Tem as coletas também. Tem também? Tem. Junto com as orações, junto com o ofício diário, tem as coletas também. De todo ano. Lá no meio do ele identifica qual ano que é. Porque qual que foi a inovação, por exemplo, que o lecionário fez? Pelo fato do ofício diário em todo mundo? Nenhuma, que a maioria das orações que eles pegaram são orações da semana que usa na igreja toda também. É? A maioria. Mas é porque não tem essa estrutura no Loki. Igual a gente estava pensando que a gente vai ter que comprar, por exemplo. Não. Pra ter o... Porque tem a chamada e tal, tem na estrutura lá que o lecionário coloca. Ah, tá. Para essa finalidade, a gente está selecionando as partes primeiras de todo o Loki, que tem uma cerca de 100 páginas só para isso. A gente está pegando isso e transformando num livrinho para poder passar para a igreja. Já com todas as orações e leituras, por quê? Você está usando o Loki, aí você vê lá, oração matutina, aí chega nessa parte aqui, ele fala, vá até a página 500 e tanto e busque a leitura do dia. Aí chega na hora da coleta,
desça até a página 799 para encontrar a oração coletiva, né? A coleta. E aí você fica assim, não, velho, já me estressei, não aguento nem orar mais. Deu para entender, gente? Então a gente está tentando reformar esse material para criar um material só de orações mesmo, para ter as orações do dia, das horas e tudo mais, e o lecionário e a coleta da semana no mesmo material. Que aí, enfim, não precisa ser ir lá num bloco de 1000 páginas, 700 páginas igual esse aí para poder fazer uma oração, né? E facilita para as pessoas também. É isso. Enfim, gente, é muita coisa, é muito conteúdo. Se eu fosse entrar aqui nas orações breves, por exemplo, meio-dia e tal, cara, é lindo, mas a gente vai fazer um pós-encontro ainda. Depois da imersão, porque semana que vem eu encontro já com o Bispo Eric, né? Então, nas outras semanas a gente vai ver, porque eu vou estar de férias depois da vida do Bispo. Então, quando eu voltar de férias, a gente faz um pós-encontrinho aí da imersão, chamo vocês pra gente conversar sobre as outras orações. Vocês topam? Então, parece ser muito massa. Bora orar? Visita, Senhor, esse lugar e dele afugenta todas as setas do inimigo. Que teus santos anjos estejam conosco para nos preservar em paz. Que a tua bênção seja sempre sobre nós. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Guia-nos, Senhor, enquanto acordados. Guarda-nos enquanto dormimos, ó Deus. Que acordados vigiemos com Cristo e dormindo repousemos em paz. Que o Senhor onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. É isso. Eu li o ofício de completas aqui.